Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Estamos fazendo um curso completo de C++ e C aqui no canal. Hoje a gente vai ver programação orientada a objeto em C++, tá? A linguagem C, ela tem um suporte a tipos abstratos de dados, mas não programação orientada a objeto. E a linguagem C++ trouxe a programação orientada a objeto. Então a gente vai fazer em C++, a partir daqui. A gente vai falar um pouco dos conceitos de classe, toda a parte de métodos aqui nesse vídeo, tá? E eu queria... seja bem-vindo primeiro, né? Já se inscreve no canal, ativa seus sininhos, deixa seu like, compartilha. Tem uma playlist aqui completa, né? Do curso de C e C++. Outro item, tem um curso completo de orientação a objeto já no canal. Então se você não conhece ainda os conceitos, eu indico, tá aqui na playlist, aqui no card também, que você assista os vídeos de programação orientada a objeto, tá? Conceituais, para você saber o que é uma classe, o que é um método, o que são propriedades, o que é uma herança, polimorfismo, tudo isso, e porque aqui a gente já vai na prática mesmo, já vamos criar uma classe nesse vídeo. Eu vou comentar um pouquinho, mas se você quiser se aprofundar, tem também o curso aqui no canal, tá? Então, seja bem-vindo, vamos direto. A gente já vai falando um pouquinho do conceito e já vai implementando em C++ a partir de agora. Seja bem-vindo, vamos lá. Então, vamos começar falando de programação orientada a objetos, né? Em C++. Primeiro item, né? É porquê da criação da programação orientada a objeto. A programação orientada a objeto, ela tende a espelhar através de objetos, tá? Materiais, na linguagem, o mundo físico, o mundo real. Então, quando você pensa no mundo real, você vai ter entidades, né? O cliente seu é uma pessoa, é uma entidade, a empresa é outra entidade, né? As relações comerciais entre as duas pessoas também são entidades. Então, no mundo real, tudo, uma bicicleta, por exemplo, ela é um objeto. Perfeito? Então tudo isso são objetos. Todo objeto ele vai ter algumas propriedades. Então você vê a bicicleta, né? Ela vai ter uma cor. Ela vai ter uma cor vermelha, por exemplo. Ela vai ter uma marca, né? Então ela é da Caloi, por exemplo. Então isso são propriedades da bicicleta. Sobre qualquer objeto, você consegue executar ações, né? Então a bicicleta, por exemplo, você consegue pedalar a bicicleta. Então existe uma ação. Então essas ações são os eventos de um objeto. Tá? Conceitualmente, a gente teria isso. O objeto é a representação material de alguma coisa, né? E as propriedades, tá, dele, ou atributos, são as coisas que ele tem, tá? E os métodos são as coisas que você realiza sobre o objeto, de uma forma resumida. Então vamos começar já direto, né, na linguagem C++, falando um pouquinho como você definir um objeto em C++. Primeiro item, a gente vai ter o class, né? O class é para definição, né, de uma classe, tá? Essa classe também ela vai representar o objeto, perfeito? Então, primeiro item, class, para definir. Vamos supor que a gente tenha, no caso, uma pessoa, né? Vamos definir, que é muito fácil para todo mundo. Primeira letra maiúscula, tá? Pessoa, ok? Então, a partir de agora, eu estou definindo uma pessoa, né? Eu estou representando no meu programa, né, uma pessoa. Então, eu estou com uma estrutura de C++, tá? IOStream, tá? Perfeito? Para o cout, cin, o com IO para o getch, para ele não terminar o programa, ele esperar eu teclar alguma coisa, tá? Int main, return 0. Então, a partir daqui, como é que a gente define, né, esse objeto pessoa, tá? Primeiro item, a gente vai ter que ter propriedades dele. Então, como eu vou ter o nome dele, eu vou também importar string, tá? O tipo string eu vou precisar dele em C++. Então, a primeira propriedade dela é o nome, tá? Então, eu vou colocar string nome, perfeito? A gente está definindo ela. O que mais ela pode ter? Vamos supor que ela tem um ID da pessoa. Cada pessoa tem um ID específico. Int ID, por exemplo. Vamos supor que eu vou fazer uma lista de pessoas que eu conheço, por exemplo, tá? Um cadastro, alguma coisa. Vamos supor também que eu tenha da pessoa. O que mais eu posso ter? Eu posso ter a idade. Int idade. Pronto. A partir de agora, o que acontece? Eu tenho definido um objeto pessoa através do class, e aqui eu tenho propriedades ou atributos, tá? Cada um desses é um atributo desta classe pessoa, ok? Então aqui eu defini o meu objeto, perfeito?
Quando eu defino um objeto, objeto pessoa, por exemplo, né, esses atributos dele, essas propriedades, elas são privadas à classe. Então, eu não consigo acessar de fora essas propriedades, tá? Somente dentro da classe. Para eu tornar isso acessível de fora, como eu faria? Eu posso usar o identificador public, tá? Então, a partir de agora, eu estou dizendo o seguinte: a partir desse momento, né, esses 3 campos eles são públicos na minha classe, tá? Eu posso acessá-los de fora da minha classe, tá? Então, public, eu estou transformando esses 3 atributos em público, tá? Atributos públicos a partir de agora. Um comentário, tá? É sempre a classe, ele vai usar o upper camel case, tá? Para construir nome de classe. Então, tá vendo que pessoa, primeiro P é maiúsculo, o resto é minúsculo? Se eu tiver, por exemplo, minha pessoa, M maiúsculo e P maiúsculo, tá? Você vai sempre colocando o começo de cada palavra em maiúsculo, tá? Ok? Se eu colocar, por exemplo, pessoa física, tá? Sempre o F maiúsculo aqui, tá? Chama Upper Camel Case, esse tipo de indentação. Eu tenho também um vídeo sobre Camel Case, eu vou colocar também na descrição para você poder entender melhor a parte de Upper Camel Case, tá? Sempre a primeira da palavra maiúscula, o resto minúscula, ok? Então eu tenho a classe, eu já defini que eu tenho um objeto pessoa. Agora, como eu uso isso, né? A gente vai fazer o quê? Como você usa? A classe se torna um tipo de dado mesmo, tá? Assim como o int, o char, tudo isso que a gente já viu. Então, como se define isso? Você faz da seguinte forma: você vai criar uma variável a partir de agora, né? E essa variável, ela vai ser, tá? Inicializada, tá? Com esse modelo dessa classe. Então, eu coloco primeiro o nome da classe, o tipo dela é pessoa, ok? E aqui eu vou colocar, por exemplo, pessoa mesmo, tá? Pessoa é uma variável, posso colocar qualquer outro nome, mas eu coloquei pessoa mesmo, tá? Então, eu tenho uma pessoa, tá? Que vai inicializar, né, nessa classe pessoa aqui. A partir de agora, essa variável pessoa criada, tá? Assim como a gente tinha int, variável, char, variável, a gente vai ter pessoa, variável, tá? Ok? Eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar, vou dar o nome dessa variável, amigo, por exemplo, tá? Eu quero colocar toda a lista de amigos meus, são pessoas, né? Então eu estou inicializando uma variável amigo aqui, perfeito? Você pode dar o nome que você quiser. A partir de agora, olha que interessante. A estrutura amigo, né? Se eu colocar, ela está disponível, né? Você vai ter todas as variáveis ou os atributos delas disponíveis. Por quê? Porque eu coloquei um public aqui. Então, amigo.id eu seto direto, igual, por exemplo, 1, né? Amigo. Por exemplo, nome é igual, LD do tipo string é igual a Pedro, né? Ponto e vírgula, amigo. Ponto idade igual a 20. Então aqui eu setei, né, os atributos do meu amigo através desse tipo de setagem, né? Amigo.id, tá? Ele tem a estrutura da pessoa, classe, pessoa, ok? Se eu quiser ver esse dado, como que eu vou fazer? Eu acesso da mesma forma. Então vamos colocar aqui, tá? A gente já está com deixa eu ver só se está using std, então cout já está disponível, cout menor id, por exemplo, id, né, ponto, menor, né, amigo, ponto id, tá, end line, ponto, tá, mesma coisa, cout nome, por exemplo, eu vou já mostrar os dados, né. Então é interessante o uso de classe, por quê? Porque você pode, por exemplo, um sistema comercial, né, utilizando a orientação objeto, você pode organizar toda a parte das suas estruturas mesmo, né? Você vai ter clientes, fornecedores, empresas, tudo isso através de dados, né? Tá? Você está organizando os seus dados. Amigo.idade, olha que legal. Entendi. L. Tá? Então aqui a gente criou a estrutura da classe, tá? Somente aqui os atributos, depois a gente vai ver métodos ainda nesse vídeo. A gente definiu uma variável, um new nela, né? Instanciamos essa variável amigo, setamos a informação nela, tá? E a gente está dando um cout nessa informação setada. Então é um conjunto de dados, tá?
Qual a diferença do struct, né, que a gente tinha visto nos vídeos anteriores, para uma classe, tá? Primeiro, o struct é só um molde, um esqueleto da estrutura. Uma classe, você vai poder ter métodos, tá, para trabalhar com essas variáveis. Então você pode, depois a gente vai ver, né, a gente vai ter métodos para trabalhar com essas variáveis, tá? Gerar informação, tudo isso é bem mais avançado aqui. Vamos lá. Outro ponto, né? Ponto e vírgula, depois da definição da classe, sempre, tá? Prontinho, né? Se a gente tem aqui, ó, ID 1, nome Pedro, idade 20, perfeito? Então, a gente já setou os dados e aí a gente obteve os dados, tá? Em orientação a objeto, quando você seta um dado, você tá fazendo um set, tá? Um setter, tá? Você tá setando o dado aqui, ó. Quando você está obtendo um dado, você está tendo um getter na classe, perfeito? Então, vamos agora continuar um pouquinho a parte de classes em C++. Quando eu quero especificar um método na classe, que é o método na classe, ele vai executar alguma ação, ok? Normalmente, quando você tem um método, é alguma função, alguma ação que vai ser executada, tá? Como eu faço isso? Eu defino aqui embaixo como função mesmo. Vamos supor que eu tenho um método void, tá? Eu vou colocar um método mostra nome, tá? Que é meu case sempre, perfeito? Mostra nome. Aqui, especificamente, eu não preciso, tudo que contém dentro da classe, você pode acessar, todas as variáveis, tá? Então não preciso receber nada, ele só vai mostrar esse nome, perfeito? Então vamos lá, vamos implementar este método específico aqui. Por exemplo, nesse método eu posso dar um cout, né? Ok? Aqui, vamos referenciar esse nome específico. Então vamos supor que eu queira mostrar, né, o nome, cout, nome, perfeito? Então a partir de agora, este nome aqui, ele vai referenciar a este nome da classe, tá? Ok? Então a partir de agora, repare que ainda tudo está público, depois eu vou te mostrar como encapsular isso. Amigo, ponto, né, agora a gente já vai ter mostra nome aqui, olha que interessante, tá? Ok? Esse cout aqui eu vou tirar, eu não preciso dele agora, só deixar como comentário, tá? Vamos ver agora esse novo, né? Amigo.mostra nome. Então, a gente já tem agora um método nessa classe, tá? E esse método tem acesso a essas variáveis da classe ali, perfeito? Pedro, tá? Mostra nome. Ele acessou essa variável da classe, Pedro, e mostrou pra gente, tá? Então, ele está executando uma ação sobre essas variáveis, ok? Então hoje essas variáveis aqui, tá? Elas estão como públicas, então eu estou setando direto, tá? Ela está acessível aqui. Em uma classe, idealmente é bom que você tenha as suas variáveis de um modo privado, tá? Então para você fazer isso, como você faria? Private, ok? Eu estou deixando elas não acessíveis, privada, tá? E deixando somente public a minha função mostra nome, perfeito? Ok? Então agora eu vou criar uma função nova chamado seta nome, tá? Ok? É um set para ela. E nessa função nova, o que eu vou fazer? Ela vai receber um parâmetro. Então eu vou receber um string. Perfeito? Underline nome é uma variável temporária, string, tá? Eu vou dizer aqui dentro que nome da classe é igual a nome, tá? Recebido. Então, a partir de agora, o que eu fiz? Eu encapsulei, né? Eu deixei isso daqui privado na classe, ninguém mais acessa, e criei um método, né? Seta nome, tá? Ok? Set nome ou seta nome, tá? Isso aqui é get e set, tá? Então, seta nome. A partir de agora, ele somente pode entrar com o dado através desse método aqui, tá? Então isso já não funciona mais. Por quê? Se eu tentar rodar agora, ele vai me dar erro falando, olha, essa variável não está disponível mais. Então, ó, agora a gente vem para cá, amigo.seta nome, ok? E eu vou colocar o nome, novamente, eu vou colocar Maria, perfeito? Olha que interessante, agora essa variável somente pode ser setada por esse método, tá? Legal, né? Então, continuando, tá? Em C++, a forma correta de você definir métodos, tá? É você fazer o seguinte, aqui, ó, eu mostrei esse método aqui dentro, tá? Mas a forma correta é fazer o seguinte, aqui na definição da classe, somente ter a prototipagem do método e o método ser definido embaixo, tá? Então, eu vou copiar esses métodos aqui,
A gente vai mostrar como fazer a partir de agora para vocês, tá? Então, primeiro, na definição da classe, você coloca o protótipo, tá? O protótipo é basicamente isso que já tem, ponto e vírgula aqui, tá? Tirando a implementação dele é daqui, tá? Ponto e vírgula aqui, ok? E, só tirar essa última parte, e a implementação é feita após a classe, tá? Como que é feita a implementação de um método em C++, tá? Você vai fazer da seguinte forma, tá? Você vai colocar o tipo de retorno, perfeito? Aqui que já tem, né, void, e definir o nome da classe com 2 pontos. Então vamos lá, essa classe chama pessoa, então você vai definir assim, pessoa, 2 pontos, seta nome, ok? Então tá implementado esse método a partir de agora, olha só, tá? Mesma coisa, void, pessoa, 2 pontos, mostra nome, tá? Então é feito na classe o protótipo, tá? Do método, ok? E aqui embaixo a implementação. A implementação ela fica, você define ela aqui, ponto e vírgula, depois você implementa ela aqui, tá? Isso é o recomendado em C++ para ser feito, tá? Vamos compilar para a gente ver. Legal, hein? Ó, Maria, tá? Definido ali, tá? A gente implementou os 2 métodos aqui, ó. Seta nome e mostra nome a partir daqui, legal? Sendo que as variáveis são privadas da classe, tá? Estão encapsuladas. Então, por exemplo, a gente pode criar os outros que faltaram. Eu vou mudar até de seta nome para set nome, tá? Que é um nome, o set get é mais usado mesmo, né? Set nome, tá ok? E aqui eu vou mudar para get nome, tá? Get nome. Então eu estou fazendo o método set e o método get para essa classe, ok? Vamos fazer então os outros que faltaram, set id, get id. Aqui é int, né? Int id. E o set idade, get idade, tá? A gente vai fazer já aqui. Na verdade o get, olha só, aqui eu mostrei, tá? O ideal, vou até melhorar isso, tá? Depois eu faço de novo o id. O ideal seria o seguinte, o get nome, né? Ele retornasse uma string. Então string get nome, perfeito? Para ele retornar para quem chamou a classe. E aqui eu vou colocar string get nome, tá? Eu quero que ele retorne o nome, não mostre o nome. Return nome, pronto. Assim a gente vai ter realmente um set, né? Ele vai setar e ele vai retornar aqui um get mesmo, tá? Conceitualmente seria isso. Seta e obtém a informação, perfeito? Então vamos fazer então os outros que faltaram. Eu vou fazer um set id, tá? O set id é void, não vai retornar nada para... Ele só seta e dá ok, né? Set id. Aqui a implementação dela, tá? Aqui, desculpa. Aqui é a definição dela, tá? Int id. Quando você vai, como é uma variável, underline id, tá? Ok? E aqui eu vou retornar um get id. Ele vai retornar um int também. Int get id. Perfeito? Mesma coisa para a idade, tá? Idade. Bom, temos os métodos todos já definidos, né, que a gente vai ter. E agora a gente vai começar a implementação desses métodos, tá? Primeiro eu vou colocar o set id para ficar organizado, né? Int id. id igual a underline id. Tá? E aqui int, né? Pessoa, get id, return id. Ok? Mesma coisa para a idade. Então agora a gente já está definindo, né, métodos para entrar e sair dados da classe, tá? Set idade, mesma coisa. Get idade. Prontinho. Então agora, quando eu definir, ó, eu posso vir aqui, ó, amigo ponto set id
Aqui é set, tá? E aqui é get nome, eu mudei o... Como agora ele tá cout, né? ID amigo.getID. Mesma coisa, cout nome amigo.getNome, tá? Então, a partir de agora eu já estou setando aqui o nome, tá? Eu vou fazer a mesma coisa para idade. Set idade 20 amigo.getIdade, tá? Então a gente criou aí já um conjunto de gets e sets de métodos, né? Para inserir, né? Colocar dado e obter o dado aqui já da classe. Vamos dar uma olhada ali rodando. Prontinho, ó, ID 1, nome Maria, idade 20, tá? A gente já tem ali a classe funcionando com os métodos e com as variáveis privadas da classe, tá? Então, voltando, vou mostrar novamente para a gente pegar bem, ó, tá? A gente definiu a classe private, ID, nome, idade. A gente criou esses métodos públicos, tá? Ok? Para a gente poder acessar eles de fora, por isso que tá como público, tá? Eu quero chamar esses métodos, e esses métodos, né? Aqui é só a definição, tá? Então aqui é a definição dos métodos, ok? Aqui é a definição dos atributos da classe, tá? Ou as variáveis, né? E aqui é a implementação dos métodos aqui embaixo, tá? A gente está implementando os métodos da classe, tá? Aqui. Vou comentar com vocês já nesse vídeo o conceito de construtor de classe, tá? Construtor é uma função automática que vai ser executada quando a classe é criada, tá? Então, eu vou mostrar aqui, a gente vai criar também um construtor para essa classe, perfeito? Como funciona isso? O construtor vai ser quando você chama a classe e ele vai ter o mesmo nome da classe. Então eu vou criar um void, não vai retornar nada, pessoa aqui, ok? Com o mesmo nome da classe, tá? Pessoa, tá? E eu quero que esse construtor ele receba 3 parâmetros quando inicializar essa classe. O ID, por exemplo, tá? Eu quero que ele receba uma string nome, ok? E nome. E também um int idade, underline idade, ok? Esse é meu construtor, tá? Vamos implementar ele aqui agora embaixo, perfeito? Então agora toda vez que eu inicializar essa classe, eu quero já passar parâmetros para ela, tá? Ok? Vamos implementar então pessoa, o nome da classe, 2 pontos, pessoa, e a gente vai implementar a partir de agora. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui, eu quero fazer assim, que a ID da classe recebe esse underscore ID, o nome recebe esse underscore nome, que é passado como parâmetro, e a idade recebe underscore idade, olha só, tá? Então agora a classe já ganhou um construtor, eu posso inicializá-la, né, já passando esses parâmetros, perfeito? Na implementação, quando você inicializa a classe, ó, tá? A gente já vai fazer aí agora a implementação usando o construtor da classe. Vamos ver como fazer isso a partir de agora. Então, na inicialização da classe, né? Pessoa amigo, ok? Ela é igual amigo com os dados. Então, 1, João, 30, olha só. Então, agora o que eu fiz? Eu inicializei essa classe na hora da criação dela, tá? Inicializei. Eu já passei, na verdade aqui, eu já passei, né, para pessoa, tá? Pessoa é igual a pessoa, inicializando, tá? Com os dados aqui na frente, perfeito? Agora que eu já tenho o construtor da classe, eu posso inicializar a mesma variável, ó, pessoa amigo é igual a pessoa, tá? Ok? Já com os parâmetros. Então, 1, Pedro, por exemplo, ok? 30 anos. Então, eu já estou inicializando, né, a variável com esses dados aqui. Então, nesse caso, eu não vou precisar mais desses sets, né? Eu só vou mostrar os dados para vocês. Então, vou usar só o get, tá? Eu estou tirando o set daqui para a gente ver isso funcionando. Então, aqui é um inicializador da sua classe. É legal você ter um inicializador, mesmo na verdade sem parâmetros, normalmente, para você normalmente setar alguma variável default, alguma coisa que você queira que é o valor default de alguma variável, algum item específico, tá? Só um detalhe aqui, tá? O construtor, ele não tem
return, tá? Só para comentar que eu tinha colocado um deixado um void aqui, tá? O construtor não tem return, então tirando esse void daqui, tá? É só direto mesmo, tá? E na definição dele também não tem tipo, perfeito? De retorno. Ele vai executar e pronto. Vamos executar agora então. Prontinho, ó. ID 1, Pedro, idade 30, tá? Então a classe foi inicializada, né? Já com o construtor ativo. Então, beleza? Define ele sem o tipo de retorno, sempre, tá? Ok? E implementa ele embaixo, perfeito? Então, toda vez que você chamar a classe, você pode chamar já com o construtor aí para passagem de dados. Legal? Então é o método, tá? O método de construtor de uma classe. Eu vou mostrar também para vocês nesse vídeo o conceito de... Aqui é o construtor, perfeito? Da classe. Não retorna nada aqui, tá? Eu vou te mostrar agora como definir um destrutor para a classe. O que é um destrutor? Ele vai ser executado quando a classe for destruída, perfeito? Saiu da classe, então você coloca um till, tá? O nome da classe, perfeito? Aqui a gente está definindo um destrutor para a classe. Till, nome da classe, tá? A implementação a gente faz normalmente aqui, ó, tá? Então, classe, dois pontos, destrutor. Ok? Eu vou dar um cout aqui, ó. Eu vou colocar como classe destruída. Destruída, tá? Quando você desinstancia ela. Aí você usa... Então aqui a gente já é para definir o destrutor da classe, perfeito? Aqui. Então eu terminei de usá-la, né? Então o destrutor está aqui. Eu terminei de usá-la, eu posso destruí-la. Então vamos lá, fazer aqui, ó. A classe, a variável. Só vou comentar um pouquinho também, né? Então a classe é uma definição de um objeto, tá? A partir daí o objeto é amigo, tá? O objeto está instanciando a classe. Amigo é o objeto, tá? Diferença entre classe e objeto. Então eu venho aqui amigo, tá? E eu vou chamar ponto, né? Aqui pessoa. Então a partir daqui eu destruir, tá? Perfeito? Eu destruí a classe. Vamos lá ver na prática, né? Então ele vai mostrar os dados e vai destruir a classe. Quando destruir, coloquei um cout, tá? Aqui você pode, por exemplo, na destruição de uma classe, gravar alguma coisa em disco, por exemplo, né? Você pode deixar alguma variável setada, tá? Rodando ou não rodando. Então é importante isso porque às vezes você está trabalhando com muito arquivo e quando a classe é fechada você precisa dar output em disco. Olha só. Então ID 1, nome Pedro, idade 30, classe destruída, tá? O destrutor foi chamado aí na classe. A gente viu então bastante coisa nesse vídeo sobre classes em C++. Legal, né? Classe destruída. Legal, né? Então vimos aí o início, tá? A gente viu classe, viu atributos e viu métodos e construtor neste vídeo, tá? Programação orientada a objeto é um paradigma de programação, tá? É uma forma moderna de programação, é uma forma assíncrona de programação também, tá? Você tem um objeto e pode executar ações sobre esse objeto assincronamente, tá? É diferente da programação procedural que a gente viu anteriormente, que você vinha na sequência fazendo as coisas, né? Primeiro um if, depois um looping. Agora não. Agora a gente já começou a trabalhar já com um paradigma novo. Programação orientada a objeto em C++, tá? Vou trazendo mais itens nos próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Espero que você consiga aprender com esse vídeo tudo, né? E também eu deixo novamente, né, aqui na descrição o curso de programação orientada a objeto, tá? Não, em nenhuma linguagem, conceitual mesmo, vale a pena fazer em paralelo com esse curso. Se puder fazer nesses próximos dias, é importante porque daí você vai realmente pegar o conceito da programação orientada a objeto, caso você não conheça ainda, tá? Muito obrigado. Você que é novo, já se inscreve, ativa seu sininho, deixa seu like, compartilha, tá? Estamos fazendo um curso aqui de C e C++ no canal. Tem a playlist aqui com os vídeos na sequência também aqui embaixo, na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, obrigado, tchau!